Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer um estudo, uma prévia do que a gente vai ver no capítulo do módulo 3, a gente vai entrar direto em genética. Então, antes que a gente entre nessa parte, eu quis fazer uma introdução, tá? Nesse capítulo que eu montei para vocês. Então, tudo isso que eu fiz aqui é só para a gente poder fazer uma recapitulação do que a gente estudou em biologia, da gente integrar esses conhecimentos para que a gente tenha condições de entender bem a parte de genética, tá bom? Então vamos lá? Então, o nosso capítulo de hoje é os organismos e a continuidade da vida. Então, no início aí tem uma foto de um menininho estudando biologia, né, com um livro de biologia bem legal. Embaixo é uma foto aí de uma pintura pré-histórica, já fazendo uma referência a algum órgão do corpo humano, provavelmente coração, né? E aí vem falando da organização dos seres vivos. Então, a gente já estudou tempos atrás aí do estudo da gente de ciências, que os seres vivos eles são organizados em células, depois tecidos, órgãos, sistemas, organismo, não é isso? E aí nessa parte do texto vem falando da importância da gente olhar para essa organização desses seres vivos, né? E aqui mostra o sistema cardiovascular, né, como um todo, coração, órgãos, né, a parte de capilares, de artérias, veias, sangue, coração, as veias daqui, né, as células, os tecidos que fazem parte do sistema cardiovascular, só exemplificando. E vem também fazendo uma referência às células, né, que são as menores unidades dos seres vivos, falando da função das células, falando das principais partes da célula. A gente já sabe que as células têm muito mais que membrana, citoplasma e núcleo, só que fazendo uma lembrança disso e agora a gente mostrando aqui a questão dos cromossomos, que é o que a gente vai falar mais à frente em relação à genética. É bom a gente lembrar que no núcleo tem toda essa informação genética, tá? Então, tudo nesse capítulo hoje vai fazer uma revisão para que a gente chegue nessa parte mesmo de genética. E aí vem falando, né, outros tipos celulares, nessa parte aqui, ó, mostra células do sistema nervoso, células do sistema muscular, não é? Algumas células sanguíneas, como leucócitos, hemácias, e como a organização do corpo humano é complexa, né? Então vem mostrando isso também. A organização das células vegetais, só para a gente lembrar, né, que a forma, aqui até o texto coloca a forma, está relacionada à função, ou seja, o formato dos vegetais está relacionado à função que ele exerce no ambiente, a função, no caso, em relação à captação de luz, a resistência aos tipos de habitats diferentes, a gente já falou várias vezes sobre isso. E aí o texto do livro vai mostrando sobre todas essas características, tá? Vocês depois têm que fazer uma leitura bem criteriosa, porque depois vai ter questões de interpretação em relação a isso aqui, tá? E o funcionamento dos seres vivos? Aí vai mostrar, no caso aqui, mostrando uma capivarinha fofinha, né? Então, a gente vai ver que os seres vivos, de uma maneira geral, não só os seres humanos, né? Todos eles aí têm uma questão chamada metabolismo, e aí esse texto vai falar um pouco mais sobre isso, que o metabolismo são o conjunto de reações químicas que aceleram, que são responsáveis por todos os processos biológicos que acontecem nos organismos vivos. Aí vem falando sobre proteínas e aminoácidos, ou seja, aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas. E é bom que a gente se lembre, coisa que eu já falei muito para meus alunos, as proteínas são as unidades que fazem todas as funções do nosso corpo. São unidades estruturais de célula, de tecidos, e são também proteínas que podem catalisar reações como enzimas e podem mediar processos biológicos assim refinadíssimos no nosso organismo. E aqui vem falando bem sobre isso, depois vocês leem com critério. Falando agora um pouco da homeostase, então a homeostase é a regulação da temperatura interna do corpo humano, né? Dos seres vivos de uma forma geral, e aqui vem falando muito bem sobre isso, a sua grande característica, né, que permite que o corpo se ajuste às diferenças aí de temperatura do ambiente, né, a parte externa com a parte interna.
Depois vem falando lembrando a gente de outros processos metabólicos biológicos que ocorrem nos seres vivos, que no caso é a respiração celular, que é a liberação de energia através da quebra da molécula de glicose pelo oxigênio. A fotossíntese que ocorre nas plantas, né? Ou seja, o açúcar, a glicose produzida através da absorção de água e gás carbônico. E aí vem falando da construção das estruturas celulares, que a parte principal é as proteínas, né? Então aqui, ó, vem falando dos aminoácidos como unidades formadoras de proteínas e as proteínas, por sua vez, unidades formadoras estruturais dos seres vivos. Não somente, né, para isso, como eu já tinha mencionado antes, as proteínas também regulam processos bioquímicos na sua configuração de enzimas, né? Aqui mostrando o exemplo da capivarinha. Depois, material genético, um projeto de vida, ou seja, o material genético aqui é o que carrega todas as informações dentro do núcleo das células, de cada uma das células, cada uma delas tem informações de tudo do nosso corpo e de tudo do corpo dos seres vivos. Um alface, ou uma fruta, ou uma bactéria, ou um fungo, ou um animal, uma capivara, ou ser vivo, ser humano. Todos esses seres vivos, eles têm no núcleo das suas células as informações daquele organismo, né? Então é regulado através de um mapa, e esse mapa é o material genético. Então aqui vem falando que a parte de proteínas e de aminoácidos no sangue é parecido, né? É bem semelhante, tanto nas células do corpo da capivara, quanto de umas células do corpo de uma vaca. Enfim, os seres vivos, de uma maneira geral, todos eles apresentam células que têm material genético, e por isso, e não somente por isso, óbvio, mas a gente tem uma semelhança, todos nós, e por isso a evolução considera que todos os seres vivos evoluíram de um ancestral comum, não é? Então vem falando muito sobre isso, a questão do cromossomo, aonde está todas essas informações, tá? E os conceitos básicos, né, que a gente falou, então, ele aqui vai fazer tipo uma recapitulação da homeostase, que é o controle, o equilíbrio da temperatura, e a interação entre os processos bioquímicos que ocorrem no nosso corpo, como uma maneira mesmo de proteger, de produzir uma melhor forma de conseguir a manutenção da vida, não é? E nessa parte do capítulo vem falando sobre a continuidade da vida, ou seja, a fecundação como um processo que ocorre, né, a união dos gametas nas espécies para poder fazer para formar o zigoto e depois posteriormente desenvolver o embrião. Então aqui está mostrando o nosso pequeno lutador, né, ou seja, um jacarezinho pequenininho. E só como um exemplo, tá? Porque isso ocorre em outros seres vivos, todos eles, independente se a fecundação é interna, externa, né? Então aqui, ó, a união do gameta feminino com o gameta masculino é chamado fecundação, e aí forma a célula ovo ou zigoto, e depois isso se desenvolve em embrião para poder construir um novo ser vivo, tá? E aí vem falando do material genético e o ambiente. Essa parte aqui é muito legal porque aí a gente vai dar realmente uma introdução sobre o estudo da evolução, o estudo da genética, que a gente vai ver mais na parte do módulo 3, tá? Então aqui, ó, vem falando desse coelhinho fofinho, coelho Himalaia. Ele tem o corpo dele é diferenciado, branquinho, né, com essas manchinhas, as orelhas são de outras cores. Então, vem falando das características do corpo dos seres vivos, que é determinado pelos genes, que estão lá nos cromossomos, lá no núcleo das células. E aí vem falando mais sobre isso. Os seres vivos são sempre os mesmos? Então, essa parte do texto vem falando que não, tá? Dando até o exemplo da laranja Bahia, que é uma modificação que ocorreu. Então, assim, a evolução, ela tem as suas características de ocorrer as mudanças nos seres vivos. Os seres vivos não são os mesmos e a gente sabe disso.
Então, hoje, os seres vivos que existem, né, dos todos os grupos de animais, ou seja, as aves, mamíferos, as bactérias, as plantas, os fungos, os proctotistas, todos os grupos, né, os principais reinos conhecidos dos seres vivos, sofreram modificações ao longo desses anos todos. E aí vem falando um pouco sobre isso e as causas dessas modificações. Então, aqui vem falando da evolução. Então, Charles Darwin, né, como nosso grande precursor aí dessa teoria. Lógico que para Darwin, né, até colocou aqui o conceito de mutação, não, para ele não existia isso, porque isso veio depois de Darwin. Então, a evolução é no decorrer, né, dos anos, dos milhões de anos aí de história do nosso planeta, os seres vivos foram sofrendo modificações devido a mutações que ocorreram aleatoriamente, ou seja, que não ocorrem por causa de nada, nem no ambiente, nem do corpo, né? As mutações, elas simplesmente ocorrem. E isso é um fator de seleção, que é uma coisa que também vai falar aqui no texto, que é a seleção natural, ou seja, a seleção natural é a escolha, né, até entre aspas, exercida pelo ambiente que atua sobre a diversidade das espécies. E essa escolha é de acordo com o melhor adaptado. Então aqui também vem falando sobre adaptação, né? Os seres vivos são adaptados ao seu ambiente e ao seu modo de vida. Então, a adaptação de acordo com o ambiente e as mutações e a característica genética que aqueles animais ou vegetais, enfim, têm, vão fazer eles terem mais condições de sobreviverem. E os mais adaptados sobrevivem e deixam os seus descendentes, tá? Então, esse texto vem falando um pouco sobre isso e é só uma prévia do que a gente vai ver no nosso próximo conteúdo, que vem lá no módulo 3. Então, vocês vão fazer os exercícios propostos, que está aqui na plataforma, tá? Passem para o caderno. Essa aula, como foi uma aula que eu montei, ela vai ficar aqui disponibilizada para vocês, para consulta. Os exercícios também vocês podem copiar no caderno respondendo. E na semana que vem eu vou fazer essa correção. Assim como vou fazer a correção da matéria de física, da matéria de química, eu também vou corrigir essa de biologia, tá? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.